Olá, você investidor e você investidora, está começando mais um Papo com o Gestor, nosso programa semanal onde a gente conversa com um gestor de fundos de investimento que está se destacando aqui na plataforma da XP Investimentos. Sou Thiago Salomão, editor-chefe do InfoMoney, e recebo hoje Fernando Lovisotto, ele que é o CIO da Vinci Partners, também diretor de investimentos da Vinci, gestora que já está com um patrimônio, aliás, a gente vai falar do Vinci Atlas, um fundo que está com um patrimônio líquido já rondando os 250 milhões de reais, mas a Vinci é uma gestora, já está com um patrimônio, desculpa, até perdi os números aqui, Fernando, já está com quantos bilhões? 22 bilhões. 22 bilhões em ativos sob gestão. Tem muitos fundos lá na plataforma, mas a gente vai falar do Vinci Atlas, fundo multimercado que está aberto aí na XP com a aplicação inicial de 25 mil reais, um fundo que nasceu em agosto de 2016, e de lá para cá já acumula 160% de ganho sobre o CDI. Nesse começo de ano de 2018, agora estamos aí, para quem está vendo a gravação, estamos aí quase no final de março, está com 350% de performance superior ao CDI. Bom, a gente vai falar, legal de falar com o gestor de macro é sempre poder abordar diversos mercados, tem muita coisa para falar, principalmente de economia. Mas antes, Fernando, primeiramente quero agradecer sua presença aqui. Eu sempre gosto de começar o papo com o gestor, querendo saber um pouquinho da sua história, como você chegou na Vinci, uma gestora que tem já um histórico longo no mercado, e como é que foi sua trajetória até lá e o que você tem feito desde então lá. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar conversando, Thiago. A minha trajetória começa vários anos atrás, na verdade em 98, recém-formado, fazendo mestrado. Eu comecei uma consultoria de investimentos que chamava Risk Office, junto com outros 3 sócios. A gente atendia investidores em geral, tanto investidores institucionais, fundos de pensão, quanto famílias e empresas. Tá? Sempre do lado do buy side, ajudando a investir, procurando as melhores alternativas de investimento. Né? E em 2007 a gente vendeu a companhia para uma companhia canadense. E em 2010, em maio de 2010, eu me juntei ao time da Vinci, com o objetivo de lançar produtos. O cenário era um cenário onde a gente acreditava que os juros iriam cair, iriam para um patamar menor e que os investidores teriam que procurar alternativas de investimento para obterem retornos reais mais relevantes, quer dizer, com esse cenário. Então, o mercado deu uma sacolejada de lá para cá, e agora a gente está vivendo um cenário muito parecido com esse que a gente esperava lá em 2010. Só que hoje um pouquinho mais... Hoje um pouquinho melhor, eu acho que a gente consegue visualizar num horizonte um pouco mais longo, juros num nível menor durante um período mais duradouro, o que vai fazer com que o mercado tenha que se realocar de uma maneira significante. Bom, já aproveitando que você deu esse gancho, acho que é legal falar um pouquinho dessa fotografia bonita do fundo nesse começo de ano, já aproveitando para falar um pouco das estratégias que não só vocês adotaram, mas principalmente que vocês já estão adotando nesse ano de 2018. Então, na verdade, o fundo é um fundo, a equipe no total tem umas 20 pessoas, tá? É um fundo bem diversificado, é um fundo, na linguagem do mercado, né? Um fundo multigestor, multi-estratégia. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, a gente tem um time com 6 gestores que estão no mercado tomando posições. Esses gestores, eles trabalham com várias alternativas diferentes, então eles investem tanto em bolsa, quanto em renda fixa, quanto em moedas, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Eles têm, de alguma maneira, independência na tomada de decisão, mas isso sempre com os cenários que a gente discute internamente com a nossa equipe de economistas. Então a gente tem 3 economistas para dar suporte para os gestores, mais 7 pessoas na equipe de research, de pesquisa de ações. Então, quando a gente opera a renda variável, que a gente acha que é um grande, por exemplo, diferencial do nosso produto em relação à indústria, a gente está atrás de montar a carteira de ações e não só de fazer um call macro e usar índice futuro ou Ibovespa. Quer dizer, a gente acha que isso faz muita diferença do ponto de vista de risco-retorno. E um controle de risco muito rígido, com 3 pessoas da equipe de risco que sentam na mesa e que estão ali online acompanhando as operações para saberem se está tudo de acordo com o esperado. Tá? Legal. Bom, você já levantou a bola também para falar de ações e realmente, né, a Vinci tem um DNA forte no mundo da renda variável. Eu queria saber como que é a parcela de mercado de ações hoje na Vinci Atlas, quanto que tem e qual é o tipo de exposição, porque geralmente quando vem gestor multimercado aqui,
muitas posições são em índice futuro e vocês já têm um pouquinho mais de stock picking, né? O nosso DNA, na verdade, né? Dentro dos 22 bi da casa, a gente tem mais ou menos 4 bi que são em ações. Então, é uma casa relevante, na verdade, a presença nossa no mercado de ações é bem relevante. Que no nosso fundo Atlas, a gente deveria ter uma parcela em ações. A gente achou que fazia sentido a gente poder contar com o nosso time de pesquisa e que isso poderia trazer um diferencial muito maior do que se a gente fizesse as nossas posições somente com índice futuro ou com Ibovespa, porque o universo, na verdade, de posições que você pode construir operando diretamente nas ações é muito maior do que somente operando índice futuro. Tá? Então a gente tem 2 gestores que podem operar ações aqui no Brasil. Do ponto de vista de exposição, a gente oscila essa exposição à bolsa, né? A nossa exposição líquida já foi 0, assim como ela já foi 27%, 30% do fundo. Atualmente está em torno de 15%. E só que a gente tem trabalhado de uma maneira mais tática por conta de alguns desafios pontuais que podem acontecer aí que a gente está vendo no cenário. E dentre esses desafios, até eu gosto de ter um pouco de noção de preço em relação ao otimismo de vocês com o mercado de ações. Hoje a bolsa está beirando os 80, batendo cabeça, chega até os 87, volta lá para os 82, mas não tem saído muito disso. Tem algum patamar aí que vocês aumentariam essa exposição que atualmente está na faixa de 15? Tem algum patamar que vocês zerariam, tendo em vista um cenário um pouco conturbado que a gente deve ter, principalmente no segundo semestre? Acho que a gente não seguia muito pelo patamar da bolsa, porque, de novo, a gente está trabalhando com as ações, então é mais no nível individual. A gente é animado, na verdade, nosso cenário é bem construtivo. A gente enxerga que tem os riscos externos, que são relevantes, tem o risco eleitoral, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha do ponto de vista de fluxo externo, que tem sido grande para a bolsa, e mesmo no curto prazo, quando a gente vê a saída do estrangeiro nas últimas 3 semanas, mas a gente vê que a bolsa conseguiu se manter nesse nível. Tá? E quando a gente olha aqui esse nível do juro do CDI, que vai ficar ao redor de 6,5% para a gente aí por uns 12 meses, ou até mais, vai fazer com que os investidores tenham uma grande realocação nos seus portfólios, a gente enxerga que o upside que essa parcela pode contribuir para o fundo, ou o nível que a bolsa pode chegar, é muito maior do que o nível atual. Você tocou num ponto interessante. Realmente, o investidor estrangeiro tem saído da bolsa, inclusive alguma estimativa, se não me engano, do CIES ou do BTG, falou que mantendo esse ritmo, eles eram a posição líquida em bolsa antes do final desse mês, né? E mesmo assim a bolsa não teve um solavanco tão grande, né? A gente subiu muito atribuída à entrada de investidor e não caiu tanto. Você acha que isso é um reflexo desse cenário? Eu acho que Eu com certeza Na verdade, eu acho que esse ano é um ano que, por conta dessas realocações de portfólios dos investidores locais, acaba sendo um ano muito difícil de você tentar fazer esse market timing aí no mercado para alocação em renda variável. Então, a alocação em renda variável tende a ser alguma coisa mais perene. Tá? Se a gente criasse um índice e a gente chamasse ele de índice de sufoco do investimento, ou seja, um índice para você medir o grau de dificuldade para se investir o dinheiro, eu acho que esse índice vai fazer um ponto máximo lá depois da eleição, lá por novembro, dezembro. Ou seja, em novembro, dezembro, o investidor vai estar com muita dificuldade de obter retornos extras. Né? Então, quem começar a investir antes provavelmente vai ter mais facilidade. É isso que a gente entende. Tá? Óbvio que aí a gente faz uma alocação mais tática, porque o objetivo é bater o CDI, e a gente sabe que o investidor quer que a gente bata o CDI de preferência todo mês. Né? Então, é só por isso que a gente acaba tratando assim. Legal. Bom, só para já ir migrando da renda variável para a renda fixa, muitos gestores multimercados que eu conversei recentemente, eles continuam otimistas com o Brasil, fato, mas eles veem hoje uma oportunidade muito maior na renda fixa do que em ações, muito por conta até pela questão deles não fazerem muito stock picking, operar com índice. O índice já está muito perto dos 87, 90 mil pontos, ao mesmo tempo que a curva, principalmente a curva longa, a barriga da curva, né, continua ainda inclinada. Né?
como é que você vê esse cenário de oportunidade em renda fixa variável e qual a exposição do 20 Atlas nesse mercado? Tá. Só para juntar os dois assuntos, um negócio interessante, quer dizer, quando a Bolsa fez a máxima em 2008, o nível de juro real era mais ou menos 7%. Hoje em dia a gente está no mesmo nível, mais ou menos, em termos nominais, ou seja, alguém já poderia questionar que até estamos num nível inferior, porque se estamos no mesmo nível em termos nominais a gente não está colocando nenhum tipo de correção, só que o juro real está em torno de 3, 4%. Então você vê que tem muito espaço realmente para a Bolsa andar. Tá? A curva de juros realmente ela tem muito prêmio. Quando você olha os prazos ali de 5 anos mais ou menos, você vê que na curva você tem 3,5% de prêmio sobre o CDI. Né? O que faz com que essa curva esteja trabalhando perto de 140% a 150% do CDI. Quando você olha que existe esse prêmio e a inflação para um prazo à frente de 3 anos, que é a inflação que está projetada no Focus e negociada nas taxas das NTNBs, na taxa da inflação implícita das NTNBs, também está ao redor de 4%, ou seja, você vê que a inflação à frente está ancorada e você vê que tem prêmio na curva de juros, você tenta achar a explicação. Eu acho que grande parte da explicação vem da questão fiscal e da eleição. Só que a gente acha que dá para a gente se aproveitar desse prêmio, sim. A gente acha que a curva tem muito para fletar, né? Ou seja, para ficar num nível mais horizontal, esse prêmio se reduzir, e a gente tem montado posições aí sim. Aí basicamente a gente se aproveita desse prêmio de 3 formas diferentes. Tá? A nossa gestão em renda fixa tem trabalhado de 3 formas diferentes. Um pouco é realmente com essa taxa de juro nominal com prazo de 3 anos, prazo médio de 3 anos, então a gente fica ali no DI Futuro 2020, 21, 23. Um pedaço a gente fica com uma posição de NTNB mais longa, que a gente acha ali que as Bs longas têm uma taxa de carregamento muito alta e num cenário de melhora elas podem fechar, a taxa pode cair, a gente pode obter ganhos. Esse longo quanto, mano? A gente tem oscilado, mas tem ficado ali na B50. Bem longa. E também uma aposta mais curta que é na questão da política monetária, quer dizer, a gente fez algum ganho expressivo com essa questão que o mercado, na verdade, precificava como muito pouco provável esse corte de 6,75 para 6,5 e os dados de inflação vindo cada vez mais baixos, a atividade mais fraca tem forçado essa redução. Então ali também a gente fez um ganho adicional relevante. Então são 3 movimentos nos juros que são bem diferentes, mas que têm complementado bem a carteira. Só para fazer uma contextualização aqui, esse vídeo deve ter entrado no ar aqui no InfoMoney 21 de março, uma quinta-feira, mas a gente está gravando hoje na quarta-feira pré-Copom. Verdade. Fernando já pressupõe que vai cair os juros, que de fato o mercado já precificou. Acho que o cenário e é esse. era o ponto que eu ia entrar, né, Fernando? Porque na última reunião, lá em janeiro, muitos falavam que a Selic deveria ficar em 6,75, mas a gente até brincou aqui no InfoMoney que o Copom fechou a porta, mas deixou a janela aberta, né? Que ele meio que deu toda a sinalização que queria parar o corte de juros, mas se a inflação continuasse persistentemente baixa, todo aquele discurso que de fato foi concretizado. Antes de entrar na questão de cair para 6,5 e se há mais espaço para cair, queria que você avaliasse essa comunicação do Banco Central. Você acha que porque foi mais um corte de juros que não trouxe nenhum susto a mais no mercado, né? O mercado estava até trabalhando com 6,75. Você acha que está muito clara a sintonia entre Banco Central e mercado? E aí, já aproveitando, como é que você já vê a projeção para a Selic? Quanto tempo deve se manter em 6,5? Se pode cair ainda mais? Enfim. Não, a gente acho que tem sido, sim. Quer dizer, é que quando a gente chega no final do ciclo de corte, realmente o Banco Central fica mais dependente de dados, né? E naquele momento existia incerteza se a inflação ia vir com dados fracos. E a gente passou também por uma forte volatilidade no mercado internacional. Verdade. E com inflação forte, né, vindo do lado do cenário externo. Então, com esses dados mais fracos, realmente o Banco Central se vê um pouco assim, forçado a cortar mais 0,25. Tá? A gente, na nossa cabeça, acha que esse 6,5 fica até 2019. No meio de 2019, o hiato começa a se fechar e aí o Banco Central tem que voltar a subir os juros.
a gente está trabalhando com uma previsão de terminar 2019 com 8,5%. É um número que é relativamente baixo para a nossa história e do ponto de vista assim, de taxa de juro real, se a gente pensar que a gente sai de 6,5% para 8,5% com uma inflação ao redor de 4%, a gente vai ficar com um juro real ali no período entre 3 e 3,5%, que é um juro real também baixo. Sim. Então, assim, se a gente olha hoje os níveis que a gente tem de preços, tanto nas taxas de juro real quanto no nominal, tem muito prêmio, mesmo olhando para 2019. Uhum. Então, só para até já indo para os finalmente, pelo menos em Brasil, o quanto que é primordial não só o resultado da eleição, mas principalmente o avanço de reformas. E assim, partindo mais para o lado do mercado, porque acho que a opinião econômica e política, às vezes, como a gente está olhando para um evento que vai demorar muito para acontecer, acaba ficando subjetivo, mas tentando botar isso no mercado, qual o upside que tem, tanto para juros quanto para a Bolsa, se vier uma continuidade dessas reformas e, por outro lado, qual o downside que a gente pode ver se ano que vem ficar concretizado que não vai ter reforma da Previdência, vai vir mais rebaixamento de rate, enfim. Você consegue fazer algum teste de estresse, assim, uma análise de estresse nesses cenários? Vou tentar fazer de uma maneira qualitativa. Na verdade, a gente saiu de 2 anos onde o PIB caiu muito, foi a maior crise que a gente já passou, 9% quase de queda acumulada no PIB. E não dá para a gente pensar que a gente está num cenário onde está tudo resolvido. Na verdade, a gente está num cenário onde a gente acabou de pôr o nariz para fora da água. Então, a gente voltou a respirar. É só isso. O que quer dizer que, em não tendo continuidade as reformas, a gente pode voltar a piorar bastante. Tá? Por outro lado, em tendo as reformas e o cenário externo favorecendo a gente do ponto de vista de fluxo, a gente tem um cenário onde os preços dos ativos podem andar bastante, podem se valorizar muito. Tá? Eu diria que é quase um cenário bem binário ainda. Ou é de muita melhora ou é de muita piora. Eu acho que talvez a única coisa que diferencia esse cenário binário é que as reformas vão ajudar tanto o mercado como a economia a andar de maneira gradual. Agora, não tendo reforma, deve vir um mergulho, mais ou menos como a gente viu no Joesley Day ano passado. Eu acho que, na verdade, sim, do lado negativo, mas eu acho que do lado positivo também pode ser uma melhora muito rápida, pelo menos do lado dos preços. Do lado da economia é sempre um pouco mais demorado, ainda mais se a gente pensar em retomada de emprego, isso vai ser um processo mais longo. Tá? Mas em termos de preço dos ativos, acho que a gente pode ter uma surpresa, porque se você imaginar a curva longa de juros fechando, os preços dos ativos podem ter uma alta muito forte. Bom, para finalizar, você não entrou muito na questão de ações, eu não sei se política da 20 falar especificamente de algum case, se você puder abordar pelo menos algum papel que você gosta que está na carteira, mas também eu já queria que você desse um comentário sobre política monetária internacional. Hoje devemos ter alta de juros, não só hoje, quarta-feira, o dia da gravação, mas vamos ter alta de juros nos Estados Unidos ao longo desse ano. O mercado trabalha com 3, trabalha com 4. Queria saber como é que você está enxergando isso e as consequências no mercado. E também uma política monetária, ou pelo menos política acumulatícia lá na Europa, retirada de estímulos, o quanto que vocês estão monitorando isso e tomando posições dentro do fundo. Tá. Então, sobre as ações aqui na carteira do fundo, quer dizer, eu não costumo mencionar muito porque é uma carteira que, de novo, é uma carteira de hedge fund, onde ela tem um horizonte relativo de investimento curto. Sim. Porque não é um fundo de ações que monta cases e carrega por muito mais Capaz tempo. a hora da entrevista para o ar, a ação já saiu do fundo. É verdade, tá. Então, por isso que eu acabo não mencionando muito. Tudo bem. Tem alguns cases que acabam ficando mais tempo, mas... Tá. Sobre a política monetária externa, ali é o seguinte, quer dizer, a gente acha que o mercado está caminhando para 4 altas nesse ano, a gente está com essa cabeça e provavelmente tem muito poucas altas precificadas para o ano que vem, que também vão ter que acontecer. A gente acha que os dados de inflação vão começar a vir mais fortes, como foi em fevereiro, contando ainda com as medidas que o Trump vem anunciando, protecionistas, todas elas são inflacionárias, então isso deveria até fazer com que a inflação viesse mais forte, mais rapidamente. Tá?
E aí, como que isso reflete em termos de posições nos nossos fundos? Quer dizer, os Estados Unidos foi o que entrou primeiro, né, nesse ciclo de estímulos e é o que primeiro vai sair. Então, por isso que provavelmente ele já está subindo os juros. Há uma defasagem em relação à Europa e a Japão, esses estão mais atrás. Então, do ponto de vista de liquidez global, a gente não se preocupa muito. Mas a gente tem feito posições tomadas na curva de juros americanas. Então, às vezes a gente fica nos 10 anos, às vezes nos 2 anos. Tá? É justamente por conta de acreditar que o ciclo de alta vai ser um pouquinho mais forte do que o que está precificado na curva. Tá? A gente também tem algumas posições em moedas. Tá? Então, a gente é comprado em euro, comprado em ien. São algumas posições que a gente tem no nosso fundo. Legal. Bom, acho que já deu um panorama bem legal do fundo. Você falou que cerca de 15% hoje está posicionado em ações. Embora seja uma estratégia muito rápida, quem que dessas posições que você tem, qual que é hoje a predominante no fundo, que tem a maior participação? Você fala em ações? Não, do risco total do fundo? Não, o risco total do fundo hoje em dia a maior parte está em renda fixa, né, nas posições de juros locais. Sim. Tá? Mais ou menos 50% do risco do fundo hoje em dia está em juros locais. Sim. Tá? Sendo que eu diria que a posição de juros americanos e uma posição tomada aqui em cupom cambial dá uma certa proteção. Depois a gente tem mais ou menos 1/4 do risco em bolsa e 1/4 em moeda. Tá? Mais ou menos 70% do risco Brasil, 30% offshore. Legal. Assim que a gente está dividido. Bom, Fernando, gostaria de agradecer o papo. Parabéns aí pela performance do fundo e que as portas do Papo com Gestores estejam sempre abertas para você. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Valeu, Fernando. Valeu. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Semana que vem a gente volta com mais Papo com Gestor. Tchau!